O modelo de oração do Nosso Senhor. Adam Craikon diz o seguinte: que satisfação deve ser aprender do próprio Deus, com que palavras e de que maneira Ele gostaria que orássemos a Ele, a fim de não orarmos em vão. Não consideramos o suficiente o valor dessa oração, o respeito e a atenção que exige, a preferência que deve receber, sua plenitude e perfeição, o uso frequente que deveríamos fazer dela, e o espírito que deveríamos trazer com ela. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus nos deu a oração modelo, geralmente conhecida como a oração do Pai Nosso, ou oração do Nosso Senhor. Nessa oração perfeita, Ele nos apresenta uma forma a ser seguida e, ao mesmo tempo, a ser preenchida e alargada, conforme decidimos quando oramos. O esboço é a forma, estão completos. Mesmo assim, não passa de um esboço que nossas necessidades e culpas devem preencher. Cristo põe palavras nos nossos lábios, palavras que devem ser pronunciadas por lábios santos. As palavras pertencem à vida de oração. Orações sem palavras são como o espírito humano. Pode ser puro e elevado, mas hétero e impalpável demais para os conflitos, as necessidades e os usos terrenos. Nosso espírito precisa estar revestido de carne e sangue, e nossas orações igualmente devem estar revestidas com palavras para que tenham um alvo e poder, uma habitação local e um nome. Esse capítulo sobre a oração do Senhor, apresentada por um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Tem algo na forma e das palavras que se assemelham às sessões de oração do Sermão do Monte. É a mesma grande lição de orar ao Pai Nosso que estás no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9. É uma oração de importunação, insistente. Nenhuma lição sobre a oração estaria completa sem ela. Ela faz parte da primeira e da última lição sobre a oração. A paternidade de Deus dá forma, valor e confiança a todas as nossas orações. Ele nos ensina que santificar o nome de Deus é a primeira e a maior das orações. O desejo pela vinda gloriosa e pelo estabelecimento exuberante do glorioso reino de Deus. Segue em valor e o santificar do nome de Deus. Aquele que verdadeiramente santifica o nome de Deus saudará a vinda do reino de Deus e trabalhará e orará arduamente para trazer e estabelecer esse reino. Os alunos de Cristo na escola da oração devem ser diligentemente ensinados a santificar o nome de Deus. A palavra, trabalhar também em favor do reino de Deus e de fazer a vontade dele, perfeita, completa e alegremente como é feita no céu. A oração compromete-se com os interesses mais elevados e assegura a mais elevada glória a Deus. O nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus estão nela. Sem oração, o nome dele é profanado, seu reino fracassa e sua vontade é vituperada e sofre oposição. A vontade de Deus pode ser feita na terra, como é feita no céu. Quando a vontade de Deus é feita na terra, faz que a terra se assemelhe ao céu. A oração persistente é a força poderosa que estabelece a vontade de Deus na terra, como ela é estabelecida no céu. Ele ainda está nos ensinando que a oração santifica,
traz esperança e adoça o nosso esforço diário pelo pão de cada dia. O perdão de pecados deve ser buscado pela oração, e é a grande súplica que devemos fazer por perdão é que perdoamos todos aqueles que pecaram contra nós. Isso envolve amor por nossos inimigos, bem como orar por eles, abençoá-los e não amaldiçoá-los. É perdoar suas ofensas contra nós, quaisquer que sejam elas. Devemos orar. Não nos deixe cair em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Ou seja, ao orar assim, devemos vigiar, resistir e orar contra o tentador e a tentação. Todas essas coisas ele entregou nessa lei da oração. Muitas lições simples de comentário, expansão e expressão, ele acrescenta ao estatuto de sua lei. Nessa oração tão familiar para milhares de pessoas hoje, que aprenderam no aconchego do lar durante a infância, Jesus ensina aos discípulos palavras tão simples que com elas as crianças são instruídas, edificadas e confortadas ao se ajoelharem para orar. A mística mais intensa é o pensador mais atento encontra. Cada um deles sua própria linguagem na simplicidade dessa oração, belas e sublimes como são. Tais palavras são nossas palavras de consolo, ajuda e ensino. Jesus indicou o caminho em oração para que pudéssemos seguir seus passos. Um líder incomparável em oração incomparável. Senhor, ensina-nos a orar como tu mesmo oraste. Que contraste marcante entre a oração sacerdotal e essa oração do Senhor, no que se refere ao modelo de oração que ele deu aos seus discípulos como o primeiro elemento da oração. Como é simples e puéril. Jamais alguém compôs uma oração tão simples em sua petição e ao mesmo tempo tão abrangente em todos os seus pedidos. Como esses elementos simples de oração, dados por nosso Senhor, são recomendados para nós. Essa oração é para nós, bem como para aqueles a quem foi entregue em primeiro lugar. E para a criança que está aprendendo a orar. É para o graduado das melhores instituições de ensino. Trata-se de uma oração pessoal que alcançará todas as nossas necessidades e cobre todos os nossos pecados. É a forma mais elevada de oração em favor dos outros. Assim como o aluno de estudos avançados não pode dispensar o que aprendeu nos estudos, ou como o alfabeto dá forma, cor e expressão a todo o ensino posterior, impregnando tudo e sendo base de tudo. Assim também o aprendiz em Cristo jamais poderá dispensar a oração do Senhor, mas ele pode fazer que ela seja a base de suas orações mais elevadas, a intercessão em favor de outros na oração sacerdotal. A oração do Senhor passou a fazer parte da nossa vida desde a infância e nos é adequada em todos os estágios da alegre vida cristã. A oração sacerdotal também é nossa nos estágios e serviços do nosso sacerdócio real, como intercessores diante de Deus. Aqui temos com Deus profunda unidade espiritual e resoluta lealdade a Deus, vivendo e orando para glorificá-lo.